O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, curiosamente hoje, não sei se se deram conta, nós lemos ao invés de textos do Evangelho de São Marcos, que era aquele, eu já tenho dito, que vai nos acompanhar durante esses domingos, pelo menos um bom tempo, durante este ano. Mas a igreja nos faz ler hoje, na verdade hoje, nós vamos fazer isso pelos próximos domingos também, textos do Evangelho de João. Por quê? Se a gente tomasse o texto da semana passada do Evangelho de Marcos, que espero que vocês se lembrem, quando os discípulos que tinham sido enviados, os apóstolos, voltam para recontar a Jesus o que tinham acontecido, o que tinham feito. Se a gente tomasse na Bíblia e continuássemos a ler a partir do versículo que nós paramos na semana passada, a gente ia ver que o que vem em seguida, o texto da semana passada terminava dizendo que Jesus viu aquela multidão, sentiu compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensiná-las. E o texto de Marcos vai dizer que depois de ensinar, Jesus pergunta aos seus discípulos: como é que a gente vai despedir essa multidão
se ela vai embora desta maneira, elas vão morrer no caminho sem comer nada. E aí ele faz a multiplicação dos pães. Então, no texto de Marcos, nós também teríamos lido esta mesma multiplicação dos pães que é narrada no Evangelho de São João. Mas é muito bonito porque a igreja nos faz ler neste momento o texto do Evangelho de São João. Porque a primeira multiplicação dos pães que Jesus faz, ele faz outras também, é num momento muito importante que é próximo à Páscoa dos judeus, como nós ouvimos. E também é muito importante porque antecipa o que depois Jesus vai fazer e falar, mais do que falar, vai fazer a respeito da Santíssima Eucaristia. E no texto do Evangelho de São João, além da multiplicação dos pães, nos é narrado um grande discurso que Jesus faz, que a gente pode dizer, entre aspas, ele explica a multiplicação dos pães, ou explica o sentido da multiplicação dos pães. Porque ele multiplica os pães, depois ele entra na sinagoga de Cafarnaum, e lá ele faz um grande discurso chamado Discurso do Pão da Vida. E algum tempo atrás, durante o tempo da Páscoa, quem frequenta aqui comumente sabe que eu tirei os domingos do tempo da Páscoa para explicar sobre o rito da celebração da missa. E a partir de agora, eu queria dedicar essas minhas próximas meditações a esses textos do Evangelho de São João, do capítulo 6, dada a sua importância, não agora para compreendermos o rito da missa, mas dada a sua importância para nós compreendermos qual é o núcleo central daquilo que nós celebramos, o mistério celebrado na Santíssima Eucaristia, na Santa Missa, que é o mistério da Santíssima Eucaristia. E por que eu gostaria de dedicar as minhas meditações sobre estes textos do Evangelho? Porque isto posso dizer com uma certa dor, apesar de que a gente tem, graças a Deus, ao menos aqui na nossa paróquia, um grande número de pessoas que participam da missa comumente, porém eu me dou conta que nós fazemos isto não é por maldade não, tá bom, gente? Às vezes eu falo dessas coisas e fica parecendo uma acusação. Eu não acho que ninguém faça isto por maldade, Porém, nós fazemos isso, participamos da Santa Missa, mais como uma repetição ritual do que propriamente por uma expressão de fé naquilo que nós estamos celebrando. E eu noto isso pela postura das pessoas durante a celebração da Santa Missa. Agora nem tanto aqui na paróquia, porque de manhã agora nós não temos mais a exposição do Santíssimo, entendeu? Então eu já vi várias vezes, por exemplo, as pessoas que vêm à missa, o Santíssimo, que é o corpo de Cristo, que é a hóstia consagrada, que está no ostensório sobre o altar, As pessoas vêm aqui e passam na frente como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. Ou seja, elas ainda não conseguiram compreender que o mesmo corpo de Cristo que nós comungamos na missa é aquele que está sobre o altar para a nossa adoração. Ou acontece de que elas passam aqui, o Santíssimo está aqui, elas vão e entram na capela, por exemplo. Ou outras coisas. Por exemplo, ao se referir ao corpo de Cristo, às vezes a gente fala simplesmente assim, não, é porque eu fui pegar a hóstia. Eu já ouvi isso várias vezes das pessoas. Ou pessoas assim que têm anos de fé na igreja, que ao falar do fato de não comungar, elas falam assim, não, é porque já tem muito tempo que eu não pego a hóstia. Em si, a linguagem não é falsa, não é errada, porém, ela de alguma maneira esconde a falta de compreensão mais profunda do mistério que aqui nós estamos celebrando. E por isso, dada a importância da celebração da Santa Missa e do mistério da Santíssima Eucaristia, que para nós é a coisa mais importante da nossa vida cristã, a igreja diz que é o ápice da nossa vida cristã, eu queria dedicar alguns domingos, tempo para meditar sobre estes evangelhos, que vão nos ajudar muito, na verdade os textos do evangelho vão nos ajudar muito a compreender o mistério da Santíssima Eucaristia. E por isso eu vou pedir licença para ser um pouco, vou dizer entre aspas, um pouco mais teórico. Teórico no sentido de que vou tratar das coisas mais numa reflexão, vamos dizer assim, não é tanto doutrinal, nem só catequética, mas tentando assim refletir um pouco mais, não necessariamente tentando tirar sempre alguma coisa muito prática, ao menos no início, para a nossa vida. É claro que, paralelamente, cada um desses evangelhos traz alguma coisa que eu vou mencionar que é muito importante para a nossa vida. Então, postas essas premissas, hoje eu queria dar o primeiro passo com vocês, que está ligado justamente a esse momento da multiplicação dos pães. Eu não vou interpretar o texto todo, não cabe isto fazer numa homilia,
Mas eu queria chamar a atenção aqui, ao menos para 2 ou 3 pontos deste texto, que vai nos ajudar muito a entender o que vem pela frente, e particularmente o mistério da Santíssima Eucaristia. E aqui eu queria chamar a atenção já para uma primeira coisa que é muito importante. Jesus, quando fala todas essas coisas, ele está falando para judeus. Ele não está falando ainda, vamos dizer, para católicos, que sabem a doutrina que depois a igreja vai desenvolver. Ele está falando para judeus. Isso significa que Jesus considera o contexto daquelas pessoas, todos os elementos do imaginário de fé daquelas pessoas, a linguagem que elas entendem. Isso significa que quando Jesus fala, ele está aproveitando de tudo isto, né? Ele está aproveitando do conhecimento dos seus interlocutores. E vocês vão ver aqui, eu vou chamar muita atenção, e por isso eu disse que era mais teórico, porque eu vou ter que explicar alguma série de coisas que a maioria de vocês não sabe, mas não sabem por maldade, porque não estudaram isto, que diz respeito à fé judaica e de como o discurso de Jesus vai ao encontro desta fé, né? Então aquela multidão chega até Jesus, Jesus se dá conta de que ela está faminta e que não dá para dispensar aquela multidão sem dar alguma coisa de comer, e aí ele multiplica os pães. E esta multiplicação dos pães culmina com este momento onde eles reconhecem, ou pelo menos dizem, este é o profeta que devia vir ao mundo, e querem fazer Jesus rei, né? Então, aqui tem 3 elementos, o primeiro eu já havia mencionado, e os 2 eu acabei de mencionar agora, que é o que eu queria meditar com vocês. Em primeiro lugar, é a proximidade da Páscoa dos judeus. Esta é a primeira Páscoa que Jesus passa com os seus apóstolos. Ele vai passar 3 Páscoas com os seus apóstolos. Esta é a primeira. Isso significa que o que ele está fazendo está em conexão íntima com a Páscoa judaica. E aí, por isso, eu tenho que dizer 2 palavrinhas sobre a Páscoa judaica, né? A Páscoa ela foi celebrada pela primeira vez quando o povo de Israel foi libertado do Egito. Por isso tomou este nome de Páscoa. Pasquem, que é um verbo em grego, quer dizer passagem, né? Por quê? Porque a primeira Páscoa celebrada foi naquela noite em que o anjo exterminador passou pelo Egito, né? E saltou a casa dos judeus que tinham matado o cordeiro e passado o sangue nos umbrais das portas. E aquele anjo exterminador que passou pelo Egito feriu, matou todos os primogênitos dos homens e dos animais, e aquilo forçou o faraó a libertar o povo. E o povo sai do Egito e vai caminhando pelo deserto. A gente sabe que depois eles vagueiam pelo deserto por 40 anos, alimentados pelo maná, para chegar à terra prometida, né? Então, esta foi a primeira Páscoa. Aquela primeira Páscoa, como celebração, ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E o rito daquela celebração também foi sofrendo uma série de modificações, e aquilo que foi importante eu vou trazer aqui ao longo desses domingos que eu vou falar, né? Mas aqui há algumas coisas importantes que a gente tem que considerar. Primeiro, que a Páscoa tem a ver com salvação, com libertação. Inicialmente, esta salvação ou essa libertação era a saída do povo do Egito, e por isso uma salvação, naquele momento, mais de cunho sociopolítico. Porém, aquela salvação apontava para uma outra salvação, né? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, a salvação se dá por causa do sangue do cordeiro que era passado nos umbrais das portas. O povo de Israel teve que sacrificar o cordeiro, matar o cordeiro, pegar parte do sangue e passar nos umbrais das portas, e depois eles tinham que comer o cordeiro. Então eles matam o cordeiro, mataram o cordeiro, pegaram o sangue e passaram nos umbrais, porque aquilo seria um sinal de que aqui tinha um israelita fiel, que tinha obedecido o mandamento de Deus, e o anjo, ao invés de entrar e matar o primogênito naquela casa, passava adiante, né? Por isso a Pasquem, por isso a Páscoa, né? Então, matavam um cordeiro, deveriam comer o cordeiro. Isto provocou a libertação do povo. E aí eles caminharam 40 anos e até entrarem na terra prometida, e aqueles 40 anos caminharam alimentados pelo maná, que era o pão descido do céu. Eu ainda vou tratar sobre isso de outra vez, né? Só que isso é muito interessante. Se nós pegamos os textos judaicos, que eram os textos dos grandes rabinos judaicos, ou seja, aqueles que tinham função de ensinar
a palavra de Deus para o povo, interpretar as leis, guiar o povo na fé, se a gente pega a interpretação que os judeus deram para este texto, eles mesmos disseram que aquela primeira Páscoa, na verdade, ela era um sinal de uma Páscoa definitiva. Aquela libertação que eles tinham sofrido ou vivido do Egito, na verdade, apontava para uma outra Páscoa que deveria ser definitiva. Aquelas, eles saíram do Egito e ficaram escravos. E da sua história, eles sabiam que, infelizmente, o povo continuou sendo escravizado, continuou no pecado e etc. Porém, né, e aí é muito importante, eles esperavam uma Páscoa definitiva, cuja redenção também fosse definitiva. Isto é a primeira coisa. Como foi Moisés que guiou o povo no deserto, né, ou seja, tirou o povo de Israel e levou para o deserto e os introduziu na terra prometida, para que acontecesse esta Páscoa definitiva, Deus mandaria um novo Moisés. O próprio Moisés havia dito, né? Surgirá um profeta no meio de vós, vós devereis ouvi-lo. Então, o próprio Moisés já sabia que deveria surgir um outro profeta como ele. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quando os judeus viram Jesus multiplicar os pães, o que eles falaram? Esse é o profeta. Ou seja, eles estavam dizendo, este é o novo Moisés que nós estamos esperando. Ou seja, esse veio para trazer aquela libertação que nós estamos esperando. Ele veio para celebrar a Páscoa definitiva, né? Só que este novo Moisés não seria qualquer pessoa. Eles identificavam esse Moisés com o Messias. Quem era o Messias? Em hebraico, o Messias é Mashiach, que quer dizer ungido. Seria alguém ungido e seria filho de Davi, ou seja, alguém que seria ungido para ser rei e profeta e ocupar o lugar do trono de Davi. E é interessante porque o texto de hoje se conclui desta maneira também. Ele diz, este é o profeta, e Jesus vai embora por quê? Porque eles querem fazê-lo rei. Ou seja, eles também reconhecem em Jesus o Messias, ou seja, aquele novo Moisés que veio para trazer a libertação definitiva, celebrar a Páscoa definitiva e a redenção. Vocês estão, parece, conflito, todo mundo me olhando assim com a cara de medo. Vocês estão com medo? O que é? O povo lá, não estou vendo, né? Vocês estão com medo? O que é? Eu não sei. Estão me olhando assim, espantados assim, né? Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Balança a cabeça aí para eu saber. Estão entendendo? Então, por que eu estou tratando disto? Porque isso significa que o que Jesus começa a fazer neste momento da multiplicação dos pães tem a ver com toda essa história. Jesus sabia muito bem que o povo de Israel esperava um novo Moisés. Jesus sabia muito bem que o povo de Israel esperava que este Moisés fosse o novo Messias. Jesus sabia muito bem que o povo de Israel esperava que este novo Moisés celebrasse a Páscoa definitiva, para uma redenção definitiva. Então Jesus está, vamos dizer assim, sabiamente está usando de tudo aquilo que ele está fazendo para comunicar esta mensagem ao povo de Israel. Eu vou pedir que vocês guardem essas informações, porque, claro, eu não vou parar aqui, a gente vai ter que continuar ouvindo os próximos textos para poder entender o que Jesus, na verdade, vai continuar falando e fazendo para ensinar ao povo de Israel. Mas há um elemento, que era o último que eu queria tratar nessa homilia, que diz respeito a gestos mais concretos. Tudo que Jesus está fazendo neste momento, tudo que Jesus começa a realizar e vai ensinar a partir deste momento, depende da multiplicação dos pães. Ou está vinculada, podemos dizer assim, à multiplicação dos pães. E a multiplicação dos pães que Jesus faz hoje depende de alguém que oferece o pão. Isso é muito forte, né? Jesus não estrala o dedo e faz chover o pão do céu, né? Ou seja, ele não faz um fato miraculoso assim, independente do que está em volta de si, né? E é muito interessante porque o texto hoje diz que Jesus pergunta a Filipe, como é que nós vamos dar de comer a estas pessoas e para pô-lo à prova? O texto diz assim. Por quê? Porque Jesus sabia muito bem o que ele ia fazer, né? Mas está provocando os seus apóstolos, né? E aí, nem 200 denários daria para poder comprar pão para esse tanto de gente. 200 moedas de prata, melhor dizendo. 200 moedas de prata seria o salário de mais ou menos
em torno mais ou menos de 6 meses. Ou seja, nem 6 meses de salário seria suficiente para comprar pão para essa multidão. Né? E aí André, irmão de Simão Pedro, diz, tem aqui uma criança que tem 6 pães de cevada. Né? Os pães de cevada é o pão das pessoas muito simples e pobres, porque era um pão pouco refinado, era um pão que gastava-se muito pouco para fazer, que é o mesmo pão que aparece na primeira leitura de hoje, que é apresentado a Josué, o profeta. Né? Aqui, de novo, a ligação do profeta que está agindo na vida do povo de Israel. Então, apresentam aqueles pães de cevada a Jesus, e aí, a partir daqueles pães, ele pode fazer a multiplicação e alimentar aquelas pessoas. Né? É muito bonito, isso eu já expliquei aqui para vocês, que na celebração da Santa Missa, na hora do ofertório, o padre faz uma oração que vocês não escutam, porque é uma oração chamada secreta. Secreta porque ele diz em baixa voz e não é pública. Né? É uma oração que é feita em voz baixa e ele diz assim: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e que vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Olha só que coisa bastante interessante. Nós apresentamos um pão muito simples, que se chama hóstia. Na verdade, o nome hóstia deveria ser dado depois da apresentação das oferendas, porque hóstia significa algo que vai ser levado ao sacrifício. E, então, as hóstias que nós apresentamos, de fato, são como pães de cevada, muito simples. Né? Aqui tem o Mauro que faz hóstia, ele pode dizer para nós o tanto que é assim, uma coisa... leva 2 ingredientes, né? Muito simples, até o tamanho, até a forma dele é muito simples. Né? Então as hóstias que nós trazemos são símbolos também daqueles pães de cevada. Né? E é fruto do trabalho do homem e da terra, porque nós usamos dos elementos da terra, a água, o trigo, né? E com o nosso trabalho transformamos e oferecemos a Deus. E eu já expliquei isso para vocês, com a nossa oferta nós não queremos oferecer só as hóstias, queremos oferecer também a nossa vida. Por isso que é fruto da terra e do trabalho do homem. E nós apresentamos como quem está apresentando não só um pão, mas como quem está apresentando a oferta toda da sua vida. Né? E nós oferecemos uma coisa muito simples e Deus pode fazer dela uma coisa muito grande, que é o seu corpo e o seu sangue. Pode fazer algo muito grande. Né? Isto, no fundo, é um símbolo da nossa vida, nós podemos dizer. Né? Nós... devemos oferecer algo ao Senhor, né? O nosso amor que é muito imperfeito, a nossa fé que é muito vacilante, a gente tem que oferecer algo da nossa vida. Deus não pode trabalhar se nós não oferecemos livremente algo de nós a Ele. E aqui tem algo importante que a gente precisa aprender. O trabalho de Deus não dispensa a nossa colaboração. É Ele quem faz tudo em última instância, mas isto não dispensa a nossa colaboração. A gente tem que fazer algo da nossa parte. Temos que oferecer algo. Então, até para que o milagre aconteça na nossa vida, tem que ter alguém com uma fé, às vezes muito pequena. Jesus diz que ela pode ser com o tamanho de um grão de mostarda. Mas que cria o espaço para que Deus possa agir. Isso é uma coisa que nós devemos aprender para nos lembrar que o que nós oferecemos a Deus é muito importante, mesmo que seja muito pequeno. Mesmo que o que nós façamos seja um grãozinho de nada, entendeu? Mas aquele pequeno grão de areia é importante para que o Senhor possa trabalhar. Por isso a gente precisa aprender a oferecer ao Senhor com generosidade o que nós temos. Tem um folhetinho que diz assim: ama-me como tu és. Eu me lembro que eu peguei esse folhetinho há muitas décadas atrás, fica hoje ainda na minha Bíblia, né? Para nos lembrar que o que nós oferecemos a Deus é imperfeito, sim, mas devemos oferecer. Nosso amor imperfeito, a nossa fé imperfeita, a nossa colaboração imperfeita, o nosso trabalho, a nossa generosidade, mesmo que tudo isso seja muito pequeno, né? Mas é através disso que Deus pode fazer milagres na nossa vida. Então hoje, na hora do ofertório, simbolicamente vão ser trazidas as hóstias para o altar. É bom lembrar, né, que o Senhor espera que eu ofereça algo, para que assim como Ele transforma aquela hóstia, possa transformar também a minha vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.